Deus. Bom, meus irmãos, nessa noite nós vamos estar trabalhando sobre um tema que é muito presente no nosso meio, né? Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema por que precisamos de uma confissão de fé. Para nós, presbiterianos, ou para aqueles que já estão mais tempo na casa, talvez não seja um assunto tão novo, né? Não é um assunto que é tão intercorrente, né, daquilo que é sempre pregado, porque a gente sempre está citando alguma coisa da confissão, ou os pastores, ou os presbíteros, sempre está falando sobre as normas, o catecismo maior, o menor, a confissão. Então, ele está permeado dentro da nossa comunidade, dentro do nosso dia a dia. Porém, sempre é muito bom relembrar alguns pontos interessantes dentro da nossa confissão de fé. Hoje, a minha ideia não é trabalhar dentro da confissão em si, né? Porque isso daí a gente precisaria de um bom tempo, umas várias aulas, para poder entender quantos pontos, quais atributos divinos das Escrituras estão presentes dentro dos nossos cultos. Para quem não sabe, a Confissão de Westminster, ela tem 31 capítulos, né? Então, cada capítulo ele abordado os assuntos coerentes à nossa fé. Nesse sentido, eu imprimi, né? O irmão Wilson imprimiu para nós aí um folhetinho que nós vamos acompanhar ele aqui. Por quê? Para ficar mais fácil também a nossa dinâmica e a nossa conversa sobre esse assunto tão importante. No primeiro ponto aí está escrito assim: o que é uma confissão de fé? Os irmãos têm aquela destreza para responder o que é uma confissão de fé? E lembrando que é uma aula, tá? Então os irmãos podem comentar, podem perguntar. Se eu não souber responder, tem aqui o presbítero Nardelli, que nos ajuda e nos auxilia, né? Se nós não souber também, né, corre na internet. Hoje o ChatGPT está aí para nos auxiliar aí naquilo que a gente precisa, né? Então a pergunta é simples: o que é uma confissão de fé? Confissão de fé é exatamente aquilo que nós pronunciamos defender aquilo que cremos. E o que cremos? Há uma conversa bem piedosa de muitas pessoas que não entendem muito o que é uma confissão de fé e fala assim: mas pastor, eu já tenho a Bíblia. A Bíblia já não é minha confissão de fé? A Bíblia ela já não é a base para eu defender a minha fé? E assim, até um argumento aparentemente piedoso. E você olha e fala: não, legal, né? Verdade. Porém, na Bíblia, nós não temos textos que podem explicar algumas doutrinas que nós defendemos. Um único texto. Por um exemplo, quando nós vamos falar da Trindade, a doutrina da Trindade, existe algum texto dentro das Sagradas Escrituras que explica, tintim por tintim, como que é a doutrina da Trindade? Exatamente. Por nós não termos um único texto que explica assim, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo são um e todos devem adorá-lo, por não ter um texto que fala explicitamente assim, é aí que surgem então os estudiosos. Porque dentro das Sagradas Escrituras nós entendemos que Deus que Pai ele é Deus, que o Filho ele é Deus e que o Espírito Santo ele é Deus. Como essa ideia da Trindade foi construída? Foi a partir de um único texto das Sagradas Escrituras? Não, mas foi um conjunto de estudo, de lapidação, de tempo, de teólogos, de pessoas debatendo sobre o assunto, para chegar em um denominador comum. A doutrina da Trindade, que na Confissão de Westminster está na segunda seção, essa doutrina da Trindade ela só foi fechada 300 anos depois que Cristo morre. A doutrina da Trindade não surgiu com a morte de Cristo, mas ela surgiu com um período de 300 anos até se fechar a doutrina da Trindade. É aí então que eu usar somente as Escrituras como uma confissão de fé, ela pode se tornar perigosa. Por quê?
Porque a Bíblia, ela é infalível. As Sagradas Escrituras, ela é inerrante. Mas a minha interpretação em relação a ela pode falhar. Eu posso interpretar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está escrito. E aonde que entra a confissão de fé? Resgatando a interpretação, focando para as Sagradas Escrituras. Existem dois termos. Existe um termo que é norma normata e outro termo é norma normas. É duas palavras em latim, tá? Não precisa decorar. Mas se acaso um dia você escutar esse nome, você já vai, opa, conheça esse nome aí. Norma norma e norma normata. O que é norma norma? Norma norma é algo que regula. Norma é algo que regula. Quando então nós falamos normas, nós estamos referindo-se a alguma coisa que regula algo. A Bíblia, ela regula ou ela é regulável? A Bíblia, ela estabelece princípios ou ela recebe princípios? Ela estabelece princípios, exatamente. Então a Bíblia, ela é norma. Ela é ela que estabelece normas. A confissão de fé, ela é norma normata, porque ela recebe regulagem. A confissão de fé, ela não é infalível. A confissão de fé, ela não é inerrante. Nós, presbiterianos, confessamos ou usamos a confissão de Westminster, porque ela já no seu começo, ela fala assim, ó, a confissão, ela não é infalível. Ela pode conter erros, mas não quer dizer que tenha, mas ela pode conter. A confissão não roga para si infabilidade, mas a confissão, ela explicita aquela que é infalível. Ela não se baseia sendo infalível, mas ela se coloca na posição dela e aponta para as Escrituras, porque as Escrituras é infalível. Então a confissão de fé, ela não substitui a Bíblia, ela não está acima da Bíblia, porém ela sistematiza os ensinamentos. Note que a Bíblia é uma mina de ouro. Imagine que a Bíblia é aquela mina de ouro, abundante, ouro para todo lado. Porém, se você chegar naquele ouro e não saber arrancar o ouro da maneira correta, você vai perder tempo, vai se desgastar e vai prolongar muita coisa que poderia ser rápida. Exatamente. A confissão de fé, ela lapida esse ouro. Ela pega dessa mina e lapida, ela sistematiza. Por isso que a confissão, ela é importante, porque ela traz à comunidade dos santos assuntos que demoraria tempos para se descobrir em uma questão de resumo. Quando você quer saber, por exemplo, qual é o estado da alma depois da morte, em vez de você ir lá e ficar 10 anos tentando pesquisar tudo aquilo que já foi pesquisado, o que você faz? Vamos lá na confissão. O que a confissão fala sobre a vida após a morte? Aí lá vai estar todo detalhado. A Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, porque tal livro afirma isso, Paulo faz isso, que faz a ligação com isso. Aí tem os comentários também que ajudam a gente a interpretar, nos ajuda a interpretar melhor o que as Escrituras está tentando passar para a gente. Então a confissão em si, ela é extremamente importante. Só que existe dois tipos de confissão. Existe a confissão verbal e existe a confissão escrita. Existem dois tipos de confissão. Eu estive, em uma denominação, na Assembleia de Deus, que por muitos anos ela não teve uma confissão escrita. E por não ter uma confissão escrita, há variações na doutrina. Há burburos entre os ensinamentos. Por isso que era muito normal você
chegar numa escola dominical, você pregar alguma coisa, ensinar, por exemplo, infalivelmente as escrituras. E num outro domingo vem um outro professor e ensina assunto totalmente diferente do mesmo assunto que foi abordado no domingo passado. Sim. 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 Ah, e lá já mais... existe um legalismo muito grande. Sim. É aí que entra a questão. A confissão de fé, ela não trata de usos e costumes. Isso que é excelente na confissão de fé. Ela não trata de usos e costumes, porque usos e costumes é da igreja local. A confissão de fé, ela se baseia nas escrituras em relações de casos salvíficos, de doutrinas eternas. Distorce, se torna um legalismo, faz que nem os fariseus fizeram na época de Jesus. Na época de Jesus existia a Torá, que são os 5 primeiros livros da lei. Dentro desses 5 primeiros livros da lei, existia aproximadamente 613 preceitos da lei judaica. Só que quando Jesus chegou, os fariseus já haviam acrescentado mais de 30 novos conceitos de hiatos para ajudar as pessoas a andarem na lei. Os homens estavam querendo dar uma ajudinha para Deus. É aí que Jesus fala assim, fazem tudo o que os fariseus falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles falam, mas não praticam. Colocam fardos pesados nas costas das outras pessoas. Qual eram os fardos pesados? Eram os acréscimos. Era aquilo que estava além. A confissão, ela já não tem essa questão de trabalhar com usos e costumes. Ela trabalha com os rendimentos eternos. Por isso que dentro dali você vai ver que a necessidade de uma confissão ajuda a estabelecer esses princípios. Aí no ponto 2, ele fala assim, por que precisamos de uma confissão? Primeiro, para preservar a sã doutrina. E o que é doutrina? Ponto. É isso que é doutrina. Aquilo que o Evangelho diz. Não é o que uma instituição afirma. Cabelo aqui, anel aqui. Não, isso daí não tem nada a ver com doutrina. É usos e costumes. É norma da casa. Por exemplo, eu tenho o meu horário de almoço. Eu almoço 11 horas. Eu almoço 11 horas. Se você chegar lá na minha casa no dia de semana, desculpa, você vai almoçar junto comigo 11 horas. Ah, mas eu sou acostumado a almoçar meio-dia. Então espera só ver se almoça meio-dia. A minha casa é às 11 horas. Ah, ressalva de um dia eu poder mudar por causa de um dia extraordinário? Beleza, mas eu não vou perder a minha rotina da minha casa por causa de um visitante. Essa é a ideia. Cada casa tem seus usos e costumes, tem suas leis, mas a confissão escrita me dá a condição de eu manter a fé, manter as minhas regras. Que eu falei sobre a Assembleia de Deus, por muito tempo ela viveu sem uma regra de fé escrita, ela tinha uma regra de fé auricular, pronunciada, nós confessamos, nós cremos. Hoje eles já têm uma confissão escrita, e dentro da confissão deles escrita, está lá aquele assunto que a gente tanto discute, batismo com o Espírito Santo, é com evidente falar em línguas, o que é falar em línguas. Na confissão deles agora, tem base para explicar porque eles creem naquilo que crê. Eles já conseguem, com uma única voz, defender a fé que eles acreditam ter. Nós adotamos uma confissão, nós presbiterianos. E qual foi a confissão que nós adotamos? A de Westminster. A confissão de Westminster, eu tentei aqui, ela impressa aqui, a confissão de Westminster, ela é uma confissão extraordinária. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que ela não é a única, tá? Existem outras boas confissões, mas nós adotamos ela. E a confissão de Westminster, ela surgiu também
da necessidade de responder algumas discussões que estavam naquele período. Por exemplo, a confissão, ela foi escrita no ano, ela começou, né, a ser escrita no ano de 1643. Ela foi concluída no ano 1649. Mas ela não começou a ser escrita somente nesse período. Ela antecede. Oficialmente, datado, nós temos esse período de 6 anos. Mas ela levou aproximadamente 10 anos para ser escrita. 10 anos. E ela surgiu a partir de algumas discussões que estavam cada vez mais vigentes. Vocês já ouviram falar já dos remonstrantes? Nunca ouviu falar? E dos arminianos? Ah, já ouviram falar dos arminianos. Quem são os arminianos? Eu já fui um arminiano, tá, gente? Então, não é história isso daqui. Quem são os arminianos? Os arminianos é um grupo que deriva de um teólogo chamado Jacob Armínio. Jacob Armínio, ele era um calvinista. Ponto. Ele era um calvinista, professor de teologia, e ele morreu calvinista. Então, isso daí é um fato, tá? Quem são os remonstrantes? Os remonstrantes são alunos de Jacob Armínio, que pegou argumentações feitas em salas de aulas, em discussões, e pegaram as formulações sobre os preceitos da salvação. E no ano de 1618, esses remonstrantes chegaram diante do presbitério e apresentaram as suas argumentações, falando que a depravação não é total. Que o homem, ele tem o seu livre-arbítrio para poder escolher Jesus ou não escolher Jesus. E nessas argumentações, juntou-se uma quantidade de, cadê? Fugiu aqui Cadê? Foram 122 teólogos. Me fugiu aqui o nome. Mas é 122 teólogos e eruditos da fé reformada e foram estudar as argumentações dos remonstrantes. E aí que nós temos a tão famosa tulip. Já ouviram falar da tulip? Que são os 5 pontos do calvinismo? Isso daí é a base da fé presbiteriana, a tulip. Ela é uma das bases da fé, que é o Sínode de Dortmund. Sínode de Dortmund, vocês já ouviram falar já do Sínode de Dortmund? Isso. Os 5 solas, na verdade, ele é da reforma. Não surgiu em um concílio ou um sínode. O que é um sínode? Sínode é uma reunião para se discutir acerca de alguma doutrina. No caso, eles levaram 5. E nesse período, nesse sínode de Dortmund, eles trouxeram, então, a resposta para os 5 pontos do arminianismo, que é a tulip. E a tulip, essa é uma palavra inglesa, né? Que traduzida é: a depravação é total, tá? Que a eleição é incondicional, que a expiação é limitada, porque eles falavam que Deus morreu para todos. Então, se eu crer ou não crer, isso daí é uma discussão. Tipo, eu escolho Deus. Os arminianos falavam naquele período, eu escolho Deus. E eles falavam, não, a expiação é limitada, Deus morreu para os seus eleitos. Nós temos a graça irresistível, tipo, eu posso resistir à graça. Com meu livre-arbítrio eu posso rejeitar Deus. A tulip fala, não, a graça ela é irresistível. Ninguém pode suportar o chamado de Deus. Se você confessa a Deus, é porque você reconhece Ele como seu Salvador, porque você foi chamado. E nós temos a perseverança dos santos. Esses 5 pontos são os pontos primordiais da igreja presbiteriana. São os pontos principais. A confissão de Westminster, ela surge um pouco depois.
para trazer mais clareza sobre esses diversos assuntos que estavam surgindo já no meio da igreja. E essas discussões, ela não é nova. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vê que essas discussões em relação às doutrinas já acontecia já logo no meio do primeiro século. Lembra aquela vez que o apóstolo Paulo volta da sua primeira viagem missionária, lá em Atos no capítulo 15, e tem o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, onde eles se reúnem para escutar o que o apóstolo Paulo estava fazendo entre os gentios, e ali dentro daquela reunião surge aquela discussão sobre a circuncisão, se os gentios tinham que ser circuncidados ou não tinham que ser circuncidados. O que aconteceu ali? Uma discussão entre eles, uma reunião. O apóstolo Tiago, que era o presidente daquele concílio naquele momento, levanta e começa a expor as escrituras, lembrando que havia uma promessa do derramamento, que os gentios, através desse novo e vivo tabernáculo, eles não precisariam mais ser circuncidados. E dentro daquele concílio se estabeleceu que os gentios não precisariam passar pela circuncisão. E isso daí se tornou o quê? Uma confissão de fé. Olha só como que é antigo. Outra confissão de fé do primeiro século. Eu mostrei aqui para o irmão Nardelli, nosso irmão, que é esse livro aqui, ó. Didaquê. Já ouviram falar já de Didaquê? Já ouviram falar? Ah, que legal, isso é bom. O Didaquê, ele é um documento que surgiu logo no início do segundo século. Ele é chamado de Instrução dos Apóstolos. E ele tem uma base que apontam para aquela doutrina dos apóstolos. Lembra lá em Atos dos Apóstolos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Muitas dessas doutrinas estão escritas aqui. Porém, isso daqui não é Sagradas Escrituras. Por quê? Pode conter erros. Isso daqui é uma confissão de fé. Nós cremos nisso, porque isso daqui aponta para as Escrituras. Mas sendo uma confissão de fé, ela pode conter erros. Sabe o que é uma coisa interessante aqui? Aqui fala sobre o tratamento dos profetas. Está aqui dentro dessa confissão de fé. Está escrito assim, ó. Quando um profeta chegar diante de você na sua casa, com o nome e título de profeta, porque naquela época já tinha já os itinerantes da vida, né? Quando ele chegar na sua casa, recebei-o. E se ele ficar mais de 2 dias, ele é um falso profeta. Toque ele embora, porque ele só está atrás de comida. Essa é uma instrução. Aqui tem instrução acerca de batismo, acerca se o batismo é por imersão ou se é por aspersão. Aqui dá base por algumas coisas históricas. Ele fala assim, ó, aqui nessa confissão, batize com água corrente. Na ausência da água corrente, batize em água parada. Na ausência da água parada, vai lá e asperja a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize. O importante é batizar. Exatamente. Tendo água, batize. Exato. Porque dentro das Sagradas Escrituras nós temos base para batismo por imersão. Aonde? João Batista. Estava num rio, há muita probabilidade que ele imersia a pessoa e a pessoa saía batizada. Só que também nós temos base para batismo por aspersão. Um exemplo claro é o próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo ele cai e fica cego, ele vai para a rua direita e fica lá na casa de Ananias. De repente vem um enviado de Deus para conversar com Paulo e ele chama Paulo de irmão. Aí Paulo fala assim, eu não sou digno de ser batizado. Aí o irmão pega e fala assim, não, você é sim. E dentro daquela casa tinha algum rio? Não. Então possivelmente o batismo do apóstolo Paulo foi por aspersão. Então nós temos base para imersão, base para aspersão. O que fecha a nossa confissão de fé é que a instituição presbiteriana, ela adotou, com bases na Bíblia, o batismo por aspersão. Ponto. Só que eu não considero uma assembleia ou uma batista
uma aceita uma heresia porque batiza por imersão. Só que eles consideram, entendeu? Por quê? Arrogância. Isso daí se chama arrogância intelectual. Ignorância, porque muitos rejeitam por não conhecer. Outros conhecem e rejeitam porque são arrogantes. Ponto. Mas a confissão de fé, ela preserva a doutrina, ela protege a igreja do erro do modismo. Por exemplo, em outras igrejas, um pastor vai embora, o outro chega, ele muda toda a casa. Muda tudo. E não estou falando de logística de templo, não. Estou falando de padrões. Padrões que a igreja às vezes está acostumada há 20 anos, o cara vai lá e... Ah, mas eu vim lá de São Paulo. São Paulo não é Monte Alto. Monte Alto é Monte Alto. Cultura montealtense. Estabelece os princípios do reino na instituição. Quando não existe uma confissão, o cara pode chegar de qualquer lugar e mexer na base doutrinária. Mas quando existe uma confissão de fé, pode vir outro pastor que a lei não muda. Quantos anos vocês estão aqui? Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. A doutrina continua a mesma. A base continua a mesma. Ela protege a igreja desses erros e do modismo. Ela ensina com clareza a organização. Entendi. Tem coisa estranha aí. E onde você tem essa base? Nas confissões. Exato. Porque somente pela Bíblia você não vai ter uma... É muito raro. Não vou falar que ninguém, pelo amor de Deus. Porque pode estar no meio de nós aqui uma pessoa que tem uma mente fotográfica cheia do Espírito Santo que conhece a Bíblia toda. E ele vai usar a Bíblia para argumentar em qualquer tipo de assunto. Podemos ver isso daí. Eu já vi pessoas que é muito inteligente para isso. Porém, nem todos de nós temos isso. Às vezes nós precisamos ler, às vezes nós precisamos anotar, às vezes nós precisamos entender onde está a base da fé. Fazer um rascunho. E quando nós temos uma confissão, quando o cara começa a pregar sobre justificação pela fé, e ele não usa o que as Sagradas Escrituras e a nossa confissão diz, logo nós vamos identificar um erro. Se ele falar que eu preciso pagar alguma coisa para obter a salvação, rapidinho eu já falo, opa, tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu. E a gente já vai rapidamente já entender que aquilo ali... A confissão de fé, ela ajuda a ter essa organização com clareza. Ela traz clareza para a nossa mente. Ela mantém a unidade da igreja. A unidade da igreja é mantida por uma confissão de fé. Ah, mas a Bíblia não pode? Pode, mas não esqueça que a Bíblia, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Não deveria. Não deveria. Mas ela pode. Bom. Já vi esse filme. Nunca assisti, mas já vi. Olha aí. Tesouro. Sim. De qualquer jeito, né? Então ele mata ele, tudo para conseguir, porque ele fala assim, quem tem esse poder para todas as coisas. E você vê durante a história que a Bíblia ela foi usada tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Ela tem isso daí. O que é uma heresia? O irmão Nardelli falou uma coisa, que a Bíblia é a mãe das heresias. Isso é base. E a pergunta que eu faço é, o que é uma heresia? E eu não estou falando na etimologia. Porque se a gente for na etimologia, a gente vai entender o que é o desvio, uma escolha, um partidarismo. A heresia, ela significa isso, um partidarismo. Eu concordo comungar com aquilo. Quando nós vemos aquilo é uma heresia. Então, se é algo diferente do que eu concordo, então para mim não serve. Se eu concordo,
eu comungo com ela. Mas que ela foi assim, uma interpretação das Escrituras. Então, uma heresia, exato, uma heresia é a verdade que enlouqueceu. Parafraseando, uma heresia é a verdade que enlouqueceu. Porque a base pode até estar na verdade, na palavra, mas a interpretação enlouquece ela. E nada mais mortal do que a mentira misturada com a verdade. Nada mais mortal. Não é isso que Satanás falou para Jesus? Lá na tentação do deserto? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Porque está escrito, a palavra de Deus, dita de um jeito que não foi Deus que disse, se torna a palavra de Satanás. Essa é forte, né? Palavra de Deus, dita de um jeito que não foi Deus que disse, se torna a palavra de Satanás. Mas está escrito que darão ordem aos seus anjos para que nenhuma pedra tropece. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, assim, a confissão de fé, ela não roga para ser autoridade, mas ela aponta a quem tem realmente a autoridade. Ela aponta, ela mostra, ela direciona, ela transmite a fé às próximas gerações. Eu achei fantástico. Eu tenho formação, sou pastor há quase 15 anos, conheço plenamente a minha fé. Quando eu vim para a IPB, era só uns ajustes teológicos e doutrinários que eu precisava saber, porque a minha fé sempre foi reformada. Mesmo no meio pentecostal, lá é uma Assembleia de Deus, ela tem um teor reformado também, de primeira instância, e até quando manteve isso daí, eu estive lá. O dia que perdeu, eu migrei para cá, porque eu sei a minha base da minha fé. Eu conheço tudo isso daí. Mas quando eu cheguei aqui, mesmo com toda essa bagagem, eu e a Cíntia sentamos por 6 meses para termos um discipulado. Que é isso? Transmitir a fé. Aqui não é a casa da mãe Joana não, calma aí, senta. Mas eu tenho... Não, calma, senta. Escuta aqui primeiro, escuta. Vamos entender aqui, o que é um concílio, o que é um sínode, o que é o Supremo Concílio, o que é somente a graça, o que é somente a... E eu tinha acabado de escrever um livro sobre isso. Mas mesmo assim, eu sentei para ser discipulado. E quem me dá coragem com isso? A confissão de fé. Exatamente. Tem que entender qual é a regra da casa. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender. Então, uma igreja que não tem uma confissão escrita, ela vive a relento e ela anda com qualquer vento de doutrina. Não é isso que Paulo diz ao Timóteo? Não anda em qualquer vento de doutrina aí não. Calma, seja firme. Para que você esteja apto a ensinar. Sim. Uma interpretação. O problema é assim, existe um termo técnico, né, sobre exegese, hermenêutica, homilética, e existe um outro conceito chamado exegese. O que é uma exegese? Por exemplo, a exegese é você tirar do texto exatamente aquilo que está no texto. Esquife. O que significa esquife? Caixão, sepultura, parari, parará. Aquilo ali é o que está no texto. Eu vou tirar aquilo no texto e vou apresentar aquilo que está no texto. Isso é uma exegese. É eu tirar do texto o que está nos textos. Agora, uma exegese é eu tirar do texto aquilo que não está no texto. Esquife.
O cara interpretou como se fosse um músico. Jesus tocou o esquife, é como se ele estivesse tocando um instrumento. O que é isso? Uma exegese. Esse é o risco de você estar em uma denominação que não tem uma confissão de fé, que não tem estabilidade teológica e que não tem a confiança plena no Espírito Santo. Porque a pessoa que confia plenamente no Espírito Santo, aonde ela vai se debruçar? Na sua verdade, nas suas confissões, para que ele não venha transmitir o erro. Então, a confissão, ela é extremamente necessária. Nós terminamos aqui agora o bloco 2, por que precisamos de uma confissão? Por causa de tudo isso que a gente acabou de argumentar. Ela é segura, ela traz estabilidade, ela transmite a fé, ela traz princípios. Então a confissão ela é extremamente importante. Deu para entender isso aqui? Certinho? Alguma pergunta? Uma contribuição? Tranquilo? Então vamos então para a parte 3. Credo e confissão. Gente, a gente já passou 36 minutos. Não, mas nós já passou 36 minutos. Ó. Eu estou gravando aqui. 36 minutos que eu já estou falando. Pode concluir? Uxi! Então beleza, então. Ei, gostei desse povo. Então vamos lá, então. Gente, vocês deixarem eu falo 2 horas aqui. Tá aí. Exatamente. Exatamente. Gente, se vocês deixarem eu faço daqui todo dia 2, 3 horas por dia. Não ligo para isso não, eu gosto. Estamos em casa. Vamos lá. Credo e confissão. Qual é a diferença? Já ouviram falar já a palavra credo? Não é credo de horror não. Meu Deus do céu, credo, cruz. Não, exatamente. Credo vem de creio. O que cremos. E confissão vem aquilo que nós cremos também, mas que confessamos, que passamos. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá, olha lá, eu coloco um resuminho aqui para vocês. Credo é uma declaração breve e antiga. Resume os pontos centrais da fé cristã. Por exemplo, credo apostólico, credo niceno e credo constantinopolitano. Cidade é difícil aí, constantinopolitano. Qual foi o primeiro credo que nós temos, o primeiro creio que nós adquirimos dos nossos pais? É o credo apostólico. Esse credo apostólico que nós lemos muitas vezes em nossos cultos, nós precisamos identificar de qual época ele é. Porque o primeiro credo apostólico ele foi escrito logo no 2º século. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele vai lá, ele é curto. E ele é direto, ele é incisivo. Ele vai lá e fala, eu creio nisso. É básico. É básico. Ele fala o que creio. Ponto. Por quê? Porque no 2º século já estava tendo diversas heresias circulando já no seio da igreja. As Sagradas Escrituras já estava completa. Todos os livros do Antigo Testamento, Novo Testamento, desculpa, já estavam escritos, só que ainda nós não tínhamos a formação da Bíblia do jeito que nós temos hoje. Ali nós tínhamos os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, que era amplamente difundido entre a igreja, porém, não eram os únicos livros ditos evangelhos. Sabe quantos evangelhos existem? Fora os 4 que nós temos hoje, mais 36 evangelhos. Falando de evangelho, não estou falando de carta, estou falando de evangelho. Tem o evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Macabeus, tinha evangelho de todo lado ali. Segura essa pergunta para a hora que a gente estiver quase no finalzinho dela. Segura essa pergunta. A Bíblia em si, ela não estava completa. E por não estar completa, surgiu uma heresia muito forte naquele período. A igreja estava se estruturando.
Ali nós já tínhamos os donatistas, nós tínhamos os nicolaítas. Lembra daquela doutrina que Jesus abominava? Vocês abominam os nicolaítas, eu também abomino. Eles estavam ali muito envolvidos. Já ouviram falar de um homem chamado Montano? Não, é daí que surge uma heresia chamada montanistas. Esse Montano, ele começou a fazer o seu primeiro exemplar bíblico. Ele pegou os livros do Antigo Testamento, tirou alguns, só que do Novo Testamento, ele só pegou as cartas de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Ele catou aquilo ali e falou, aquilo ali é a verdade, e excluiu todas as outras demais escrituras. E ele começou a rogar para si a prerrogativa de ser ungido de Deus, mas não como Jesus, mas de ter aquela preferência gnóstica de ser uma pessoa especial e ele ter as revelações do Espírito Santo. Deus me revelou, eu tive um sonho. Já surgia desse período, já tinha, e Judas já havia alertado sobre esse povo. Olha só o que Judas diz lá na carta dele, no versículo de número 19, se não me falha a memória. Olha só o que Judas diz. Verso 19. Vou ler o 16. Vou ler o 16. Ó. Os tais são murmuradores, são desobedientes, andando segundo as suas paixões. A boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores de outros por motivos interesseiros. Não é esse texto aí. Vós, porém, amados, lembrai-vos das vossas palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos disseram, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sexuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mas tem um texto aqui, 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, pastores que a si mesmos apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, estes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que escumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha só como que Judas declara quem são esses. Em uma versão ele fala assim, que esses são sonhadores alucinados. Sonham, acham que foi Deus que deu o sonho e dizem, Deus me revelou. Essa tradução aqui ela é diferente, eu gosto dessa tradução que fala. Ora, esses da mesma sorte, quais... o verso de número 8. Verso de número 8 fala assim, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades e superiores. Então Judas já estava alertando sobre esses camaradas que chegariam a rogar para ele, que Deus me revelou. Então, as Sagradas Escrituras naquele período já estava sendo formulada para defender a fé. O creio, ele surge logo no segundo século, baseada nas Sagradas Escrituras. Então, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, já estavam sendo organizadas
para que eles pudessem fazer parte de um canon. Já ouviram falar dessa palavra? Canon. O que é um canon? Agora voltamos na pergunta da Ju. Por que esses livros não estão no nosso domínio hoje, meu Deus do céu? A Bíblia Católica tem alguns livros chamados apócrifos. Esses livros apócrifos são livros do Antigo Testamento. Tá? São livros do Antigo Testamento. Por que apócrifos? Porque contém semelhanças a esse livro que eu acabei de falar para vocês. São livros históricos, só que são livros que não foram considerados divinos pelos próprios judeus. Porque o canon do Antigo Testamento, o que é o canon do Antigo Testamento? Todos os livros que nós temos no Antigo Testamento, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros, e a Taná, que é o conjunto de todos os livros do Antigo Testamento, foi fechado no ano 80. Tá? No ano 80 depois de Cristo, se fechou o Antigo Testamento. E nesse fechamento, nos rolos, não estão os livros apócrifos. Então eles são livros rejeitados como divinamente inspirados, mas são livros históricos. Exatamente. Muitos. Sim. O livro de Judite. O livro de Judite fala que se você queimasse fígado de peixe, fazia expiação pelos pecados. Se você for no livro de Daniel, Daniel termina no capítulo 11, capítulo 12. Tem mais 2 capítulos à frente, que vai contar uma história totalmente doida sobre Bel e o dragão. Então são livros, nos livros dos Salmos, a ordem dos Salmos são diferentes. Então você vai ter algumas discrepâncias dentro desse canon, do canon protestante e o canon romano. Mas o fato é que os livros apócrifos, eles não foram enquadrados dentro do Antigo Testamento. Esses livros, que é os evangelhos que nós temos mais, outras cartas, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Barnabé, o Pastor de Hermas, esses livros, eles são chamados de pseudepígrafes. Tem bastante livro em Roma, tem bastante livro no Vaticano, tem outras, em Assurbanipal também tem alguns escritos. Agora com esse achado dos pergaminhos de Qumran, já ouviram falar já dos pergaminhos de Qumran, que são os pergaminhos do Mar Morto, que acharam agora esse tempo atrás, nos anos 50, que datam lá do 1º século. Então tem muitos livros espalhados, muitos pergaminhos espalhados, não estão todos centralizados. Mas o fato é que eles existem. Eles existem. E a pergunta é, por que eles não estão inseridos dentro da nossa Bíblia? Lembra que a nossa Bíblia, ela foi uma construção rápida. Menos de 100 anos, o Novo Testamento estava pronto. Porém, a totalidade das Escrituras, ela levou um período de 1.200 anos para ser escrita. E ela teve mais de 60 autores. Tem gente que fala, não, teve só 60. Não, teve mais de 60 autores. Se você olhar no livro dos Salmos, não foi só Davi que escreveu. Você vai ver lá que teve Asaf, que teve Salomão, que teve os filhos de Corá, não sabemos quantos. Teve outras pessoas dentro de Provérbios, você vai ver profeta Gur escrevendo. Então você vai ver que teve mais de 60 autores. Porém, nós... Sim, esses daí são chamados de pseudepígrafes. São epístolas falsas ou duvidosas, porque contém argumentações que eram escambrosas, coisas que não consentiam com os ensinamentos dos apóstolos, que foram passadas através dos escritos que nós temos hoje. Por um exemplo, Marcos, ele era um apóstolo? O escritor do Evangelho de Marcos, ele era um apóstolo? Não, ele não era. Quem era Marcos?
Marcos, lembra daquele camarada que quando foram prender Jesus, o texto bíblico diz que grudaram na veste de um moço, puxaram as suas vestes e ele saiu nu correndo? Esse daí era João Marcos. Ele foi um testemunha ocular dos acontecimentos. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé e filho de Maria, mas não da Madalena, da outra Maria. Lembra quando eles estavam no cenáculo e de repente veio o Espírito e desceu e teve todo aquele reboliço? O cenáculo, para quem não sabe, é uma sala de jantar que cabia quase 120 pessoas. Tamanho disso daqui. Era a sala de jantar de João Marcos. João Marcos, ele era financeiramente bem. Barnabé, exatamente, a família deles era muito robusta. E para escrever uma carta naquele período, não é como hoje. Ju, pega aí e toma nota. Outro dia, semana passada, a Ju falou que ela escreveu 5 folhas. Naquele tempo, para você escrever uma página, além de se demorar muito, era muito caro. Muito caro. Agora imagine para escrever um exemplar. Há também a possibilidade do Evangelho de Marcos ter sido uma pregação do apóstolo Pedro. Há uma possibilidade. E por isso que ele também leva o nome de Evangelho Petrino. João Marcos era pupilo de Pedro. Além de ser uma testemunha ocular, ele também tinha influência apostólica. Opa! Cabe para ser separado como algo divino. Separa esse daqui, que esse daqui a comunidade precisa entender. Depois disso, se você ler Mateus e Lucas, 86% do evangelho de Marcos está dentro desses 2 evangelhos, porque ele serviu de base também para as pesquisas e os escritos deles. Sim. O cobrador, que era um publicano. Lucas, relevante a Lucas. Sabe o livro de Hebreus? Ele foi escrito no grego ou foi escrito no hebraico? Originalmente. Ele não foi escrito para Hebreus? Então, ele foi escrito na língua hebraica. Ele foi escrito na língua hebraica. Como nós sabemos disso? Eusébio de Cesareia disse, é uma fonte primária, ele disse que Lucas traduziu do hebraico, que é as fontes originais, para o grego, o livro de Hebreus. Hoje nós só temos cartas na língua hebraica, na língua grega. As cartas do Novo Testamento é só em grego. Nós não temos fonte em hebraico do Novo Testamento original, não. Por quê? Os autógrafos, que é chamados os escritos originais, se perderam. Então nós só temos cópias. Então todas as cópias que nós temos é escrita no grego. É por isso que nós falamos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Nós só temos os textos em gregos, porque os originais se perderam, os autógrafos, os escritos originais se perderam. Então nós temos cópias de cópias. Então, quando começou essa junção e essa separação entre os livros, os critérios eram extremamente decisivos. Exatamente. Então, quem foi que escreveu? Qual é a procedência? Lucas é apóstolo? Lucas também não é apóstolo. Mas ele andou com quem? Com Paulo. Ele não foi um testemunho ocular, mas ele andou com o próprio apóstolo Paulo. E no começo do seu livro ele fala: ó excelentíssimo Teófilo, eu me impus com um extremo desdenho a pesquisar aquilo que eu vou lhe relatar, com minúcias de detalhes, em ordem. Então você vê que Lucas, ele pesquisou. Ele foi até Pedro, perguntou para Pedro o que aconteceu. Ele foi até Tiago, não o menor, porque o menor já tinha morrido, mas ele foi ao maior, o maior tinha morrido, né, que é o irmão de João.
mas ele foi até João, ele foi até tal, ele foi até tal, ele foi pegando as informações e escreveu. Opa, ele é altamente conhecido no nosso meio, ele traduziu as cartas para nós podermos entender. Separa esse livro aqui. Canon literalmente significa cana. Cana. É isso que significa a palavra cana. Canon. É uma cana. Em outras palavras, é uma régua de medir. Imagine que isso daqui são delineares. O que passar para lá, tira, e o que passar para lá, tira. O que se enquadrar dentro disso daqui, permanece. Então, já desde o primeiro século, segundo século, terceiro século, final do quarto século, toda essa pesquisa minuciosa e detalhada foi feita em relação às Sagradas Escrituras. No ano 380, no Concílio de Constantinopla, que é onde que surgiu o credo constantinopolitano, se fechou o canon das Escrituras. Naquele período, o canon das Escrituras foi fechado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bom, e no ano 420, Jerônimo, ele faz a primeira tradução completa da Bíblia, que é do hebraico e do grego para o latim. 420. É por isso que nós vemos na nossa Bíblia a palavra inferno. A palavra inferno, ela não é hebraica e nem grega, mas ela é latina. O que nós temos é uma tradução da tradução. Na palavra inferno está escrito a palavra Sheol, que significa sepultura, morte, lugar dos mortos. Então tem essas variações, tá? Isso daqui é só para vocês terem curiosidade e pesquisar se quiserem aí. Deu para entender o porquê que foi separado então a questão dos canons? Que chegamos aonde nós chegamos hoje? Mas no segundo século houve o credo apostólico, que era a base. Logo no ano 325, que é o primeiro concílio ecumênico da igreja, onde reúne-se toda aquela discussão, e por meses ficaram se discutindo sobre o quê? Sobre a divindade de Cristo. Porque surgiu Ário, que falava que Jesus, ele era a mais perfeita criatura. Ele é a mais sublime, só que é a criação de Deus. Aí levanta-se então um outro homem chamado Atanásio e começa então a discussão. Dentro desse concílio foi tão extraordinária a discussão entre eles. Vocês já ouviram falar de Nicolau, o Papai Noel, que nós conhecemos? Nicolau, ele era um defensor da Trindade. E a história conta que ele foi lá e deu um soco no meio da cara de Ário, de tão intensa que eram as discussões naquele período. Porque Ário defendia que Jesus Cristo era uma criatura, era a mais sublime entre elas, porém, ainda assim uma criatura. E os trinitarianos não. Opa, peraí. Não. Jesus é Deus, da mesma substância que o Pai. É aí que surge a segunda forma do credo, que é o credo niceno. Deus de Deus, luz de luz, consubstancial. Esses acréscimos foram colocados dentro desse credo. E depois nós temos, no ano 380, o Concílio de Constantinopla, que é o credo niceno constantinopolitano, aonde se trata sobre a natureza de Jesus Cristo. 325, a divindade. 380, a natureza. Ele é 100% Deus ou 100% homem? Quando ele se tornou Cristo? Foi no nascimento, foi no batismo, foi na morte? E essas discussões rodavam. E como nós resumimos tudo isso? Através da confissão de fé. No segundo bloco, vai falar sobre a Trindade. E toda essa discussão que levou 380 anos discutindo, nós temos hoje uma síntese. Um resumo de tudo aquilo lá. Se nós fôssemos pesquisar somente nas Escrituras, levaríamos ainda mais
380 anos. Olha que interessante, como que é importante ter uma confissão. Exatamente. E lembre-se que não é como a gente tem hoje. Toma nota, pega o celular aí, pesquisa. Não, era nos papiros, era nos rolos. E ó, o mais agravante. Hoje, abre aí por gentileza, João capítulo 3, versículo 16. Não precisa abrir, só um exemplo. Abre aí, 3,16. Naquela época, não tinha nem versículo, nem capítulo. Isso é coisa nova. Pare e pensa para você ver como que era. Tinha separado, tinha. Agora, não tinha capítulo, era carta. Era como se eu te desse uma carta hoje escrita. Uma carta escrita. Sem versículos, sem capítulo. Imagine Jesus pegando aquele rolo, abrindo e pondo o dedo em cima de Isaías. Eu te ungi essa noite. Pô, tem que saber muita coisa. Tem que entender do assunto. Olha que fenomenal que é a nossa história. Isso é nossa história. Isso é nossa história. Pronto, deu para entender o que é credo? Credo é um resumo, que não é tão resumo. Você viu como que precisamos chegar para entender o que é um resumo? Agora, imagine se fosse detalhar. Quando se detalha, isso se dá o nome de confissão. Essa é a grande diferença de credo e confissão. O credo é um resumo de todas as pesquisas. A confissão é um detalhamento daquilo que cremos. Olha lá, confissão é um documento mais detalhado, organiza toda a doutrina cristã e desenvolvida especialmente depois da Reforma Protestante. Nós temos dois momentos históricos. Primeiro, credo, dividido em 3 partes, e agora nós temos a confissão, que surge logo depois da Reforma Protestante. Por quê? Porque a Igreja Romana se levanta com uma contra-reforma e começa a bombardear os ensinos da Reforma Protestante. Porque reforma não é trazer algo novo. A reforma é resgatar aquilo que já existe. É reformar aquilo que perdeu a forma. A igreja nasce, ganha uma forma, perde a sua forma e a reforma traz de novo a forma. Olha que interessante. Então a confissão ela vai resgatar aquilo que é a forma e vai detalhar com minúcias para não se perder. Por quê? Detalhe primordial, a imprensa já existia. Na época dos credos, não existia imprensa, era tudo manual, era tudo à mão, era tudo escrito, soletrado. Você já pesquisou como a nossa Bíblia foi escrita? A nossa Bíblia não foi narrada. O Antigo Testamento, ele foi soletrado letra por letra. Os manuscritos massoretas era rigorosíssimo. Por exemplo, o irmão Nardelli, ele era um escriba, e eu era um outro escriba. Quando eu ia citar para ele o nome de Deus, eu não poderia simplesmente citar Yahweh. Eu tinha que parar, eu ia ter que ir lá no rio, me banhar, me purificar, voltar, colocar roupa sacerdotal, pegar o papiro, recitar, esqueci a palavra, mas soletrar toda a palavra. Não era lá, Yahweh. Não, era Y, W. Eu quero falar uma narrativa. Não adianta, escreve isso daqui. Não, é E, S, C, letra por letra. Aí imagine, aquele pergaminho, aquele papiro sendo escrito. Chegou aqui no finalzinho, eu vou lá e erro um espaçamento. Ou eu vou lá e erro uma letra. Sabe esse trabalho aqui? Comprometeu-se. Se amassa, joga fora, queima, começa todo o processo de novo. Não, é totalmente diferente nós. Exatamente. Não tinha corretivo, não tinha nada. Você errou uma coisa, jogava fora. Agora, no período da reforma, já temos a imprensa, que Gutenberg inventou, que imprimiu a Bíblia como o primeiro livro impresso do mundo. Então nós temos agora a condição de terem documentos abastados na nossa mão. Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero.
quando ele imprimiu e cravou as suas 95 teses na porta da igreja. Pegaram aquilo lá, colocaram na imprensa, imprimiram, difundiu. Informação contínua, não tem variações mais. Então, a confissão, aí se você ler, Confissão de Fé de Westminster possui 33 capítulos, tratando de, aí tem todas as sistemáticas que são tratadas. Escrituras, olha que interessante, começa pelas Escrituras. Por quê? Mostrando que a base de toda a nossa fé está nas Escrituras. Olha como a confissão joga para as Escrituras aquilo que cremos. Trindade, decreto, criação, providência, queda, pacto, Cristo mediador, livre-arbítrio, vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, fé salvadora, arrependimento, boas obras, perseverança, certeza da salvação, lei de Deus, liberdade cristã, culto e dia do Senhor, juramentos, magistrado civil, matrimônio, igreja, comunhão dos santos, sacramento, batismo, ceia, censura, sínodos, estado pós a morte, ressurreição, juízo final. E essa sessão que eu estou passando para vocês, já é a confissão que nós temos hoje, mas essa confissão já passou por uma reforma, porque originalmente ela tratava sobre política e igreja, e quando ela saiu da Inglaterra e foi para os crentes dos Estados Unidos, quando chegou lá, eles remanejaram essa sessão, porque eles entenderam que essa sessão não era necessária para defender a fé, porque quando se discute política e religião, entra num campo secular também. Então eles tiraram e deixaram somente a relação sobre a divindade. Sim, as edições mudam, mas o conteúdo não. O conteúdo, ela é assegurada desde 1649. Ela é assegurada. Por isso que essa confissão é tão importante na história. Vai encaixar certinho no capítulo 4, no bloco 4 aí. Confissões importantes da história. Durante a Reforma surgiram várias declarações doutrinárias. Nós temos a Confissão de Augsburgo, que foi a primeira confissão, que é a confissão luterana, que veio através da justificação pela fé, de Martinho Lutero. Depois nós temos a Confissão belga. Aí nós temos a Confissão de Westminster, que é a confissão mais sistemática e completa. Só que também nós temos a Confissão anglicana, a Confissão batista. A Confissão anglicana, ela defende 39 pontos. A nossa, 33. Tem a Confissão batista, que vai abordar com mais clareza, segundo a fé deles, a relação do batismo, que foi quando surgiu os anabatistas. Aí desse período surgiu outros segmentos, como os quakers, surgiu os metodistas mais para frente, com as suas confissões. Tudo surgiu desse período. E por que nós adotamos a Confissão de Westminster? Qual é a importância, que é o quinto ponto aí? Por que a IPB adota Westminster? Primeiro, ela é profundamente bíblica. Eu tenho essa confissão aqui, e olha só que interessante. Deixa eu pegar uma seção simples aqui, menos detalhada. Eu tenho aqui, quando fala das Escrituras, dentro do capítulo das Escrituras, são abordados 10 tópicos. Não fala só, por que das Escrituras? Não, são 10 tópicos abordados. E o primeiro tópico que aborda, nesse bloco aqui, é sobre a revelação de Deus além das Escrituras. Porque Deus não precisa das Escrituras para se revelar. Ele se revela além das Escrituras. É por isso que Paulo fala que todos os homens são indesculpáveis. Por quê? A natureza revela a criação do Senhor. As leis revelam a divindade. O homem é potencialmente religioso. A corrupção e a idolatria revelam a queda do homem. E todas essas coisas tornam o homem indesculpáveis. A natureza mostra a depravação total. Porém, a natureza, ela não é apta para revelar a salvação. É aí que entra as Escrituras, que é através das Escrituras que nós temos a revelação em Cristo Jesus, que nos faz entender somente a graça, somente a fé,
Somente Cristo, somente a Deus devemos dar glória, e é somente pelas Escrituras que nós temos esse conhecimento, tá bom? E a confissão de fé, ela é isso, ó. Ela começa, a confissão é esse bloquinho aqui, ó, bem pequenininho. Dá para ver? Esse bloquinho. Agora, olha as referências. Começa daqui, vem daqui, aí dá outra página aqui, e vem até aqui. Nós temos uma confissão, uma página inteira de referências, o porquê cremos naquilo que cremos. Tá? Então é isso daí. Ela é profundamente bíblica. Ela é teologicamente equilibrada. Ela não roga para si a proeminência. Pelo contrário, ela coloca, ó, pode ter erro. Ache-as, por favor, e nos informe para que nós possamos corrigi-la. Uma vez o cara pegou e falou assim para mim: se a Bíblia me mostrar que existe predestinação, eu rasgo a Bíblia e abandono a fé. Falou, pô, peraí. Se a Bíblia me mostrar que existe alguma coisa que o erro está em mim, eu paro de cometer o erro e sigo o que a Bíblia está falando. Não ao contrário. Ela é totalmente equilibrada, porque ela te dá a condição de tipo, ó, é que nem na questão dos remonstrantes, da questão arminiana. Eles acharam, identificaram algumas argumentações que tipo, ó, isso daqui tem sentido. E se não tivesse sentido, eles nunca teriam feito um sínode. Os presbíteros nunca teriam se juntado, não, vamos pesquisar isso daqui, porque pode ser que tenha alguma coisa aqui mesmo. E ficaram por quase um ano estudando acerca daquele assunto. Só que no final das contas, o que eles fizeram? Não, ó, a nossa fé tem base, essas escrituras nos ensinam isso. Nós aceitamos o que vocês estão falando, mas nós não concordamos, porque as escrituras nos ensinam assim. Aí depois surgiu então o segmento arminiano, mas a fé calvinista reformada permaneceu. E isso daí serviu de base para a confissão. Hã? Sim. Um é certo, outro é errado. Augusto Nicodemos, ele traz uma questão brilhante. Ele fala assim que nós estamos em duas linhas de trem que uma hora vai se convergir ali. Por quê? Tanto arminiano quanto calvinista, Deus é soberano. Cristo morreu. A soberania é de Deus. É Deus que escolhe. Até como eu vivi muito tempo num ambiente arminiano, ali eles falavam assim, eu sou escolhido de Deus. Com muita frequência, não, eu sou escolhido de Deus. Só que eles entendiam que tinha condição, pequei, perdi a salvação. Mas isso daí é para os mais ignorantes, porque quem conhece a soteriologia arminiana, ele também não fica com essa avacalhada, ele sabe a soberania de Deus. Os remonstrantes não negaram a soberania de Deus. Não, eles não negavam. Eles negavam alguns pontos que poderia ter divergência. Ah lá. É a mesma coisa, rasgou a Bíblia. Ao invés de falar, não, Deus me escolheu e ponto, não. Ou eu vou entender o segmento, sim. Irmãos, para nós já concluir, vai lá, meu filho, vai lá que eu tô. Vai lá, pode olhar. A gente costuma no memorário, né? A gente nós extrapolamos aqui. Deus abençoe. Depois você escuta o final do áudio, vou mandar lá. Ó, porque a IPB, né, adota o Westminster. É profundamente bíblica, é teologicamente equilibrada, é histórica. É mais de 450 anos, gente. Espera aí. Não surgiu há 20 anos. É tempo. E já passou por tempo. E ela é aberta. Porque, gente, pode ser que a gente tenha razão na nossa interpretação. Aí eu vou chegar, por exemplo, tem alguma coisa que eu não concordo aqui dentro. Eu vou pegar aquilo lá, eu vou pesquisar, ó, achei base para isso. Eu vou chegar no presbitério, presbítero Nardelli, Jair, no Flávio, no pastor, falar, ó, vocês fazem isso,
mas, ó, tá aqui assim, assim, assim. Se eles quiserem, eles vão pegar isso daqui, vão olhar e vão falar, não, ó, a gente te refuta aqui. Se não tiver refutação, o que eles vão pegar? Vão pegar essa informação, vão levar até o presbitério, no caso de Barretos. Vai pegar os eruditos dali, vão olhar aquele documento, vão olhar aquilo lá, vai pesquisar. Conseguiu refutar? Ó, a refutação está aqui. Vai trazer para mim, eu aceitando ou não, a refutação está ali. Não tendo refutação sobre aquilo lá, o presbitério aqui vai pegar esse documento, vai levar lá no Supremo Concílio, vai chegar lá, vai apresentar o documento. O documento vai fazer o mesmo trâmite, vai pegar aquilo lá, vai analisar. Não achando refutação, eles vão pegar aquilo lá e vão levar lá para onde fez a confissão. Vão chegar lá, vão olhar para aquele documento, vão analisar. Não sendo refutado aquilo lá, eles mudam a posição. Mas olha o tanto que tem que passar até chegar naquilo. Ah. Deus me livre. Tem isso também? Teve isso aqui? Sangue de fogo. Ah, vamos fazer o balé aqui, ó. Ó. Tem. Essa é a questão. Por exemplo, o pastor, eu entendo que o pastor, na questão litúrgica, ele tem autoridade, abre aspas, né? Ele tem, só que a autoridade dele é limitada até um ponto. O que passou daquilo lá é a confissão que manda. E aqui na confissão nós temos regra de culto. O pastor encarou uma vez uma discussão também em relação à bateria em cima do púlpito. Ele conta que falou, não, instrumento, aí foi lá, tal, aí o presbitério concordou em colocar a bateria para tocar. Mas até então tinha essa dificuldade. Por quê? Entra a questão da casa. Entra a questão do costume da casa também. Tá bom? Ela expressa a fé reformada clássica. Ela não é algo novo, né? A liturgia. Vamos lá. Confissão, invocação, confissão, ação de graça, louvor, palavra, bênção, amém. Isso é histórico. A ordem podemos alterar. Não tem no manual, não existe essa questão, ó, tem que ser à risca. Nem numa, não sei se vocês já leram o manual presbiteriano, eu já acabei de ler ele. Não tem isso daí. O que tem se orienta a concluir a liturgia. Agora, se a oferta vai ser no final ou se vai ser no começo, não tem problema. Se a ceia vai ser depois da palavra ou antes da palavra, isso daí é o pastor ou o ministro que vai decidir. Putz, sim. Sim. Questionar. Puxa, e sem saber, eu bati na canela de um sem saber disso daí. Porque eu falei exatamente isso daí. Eu falei assim, gente, o importante é a liturgia ser concluída. Agora, a forma, às vezes você fica uma coisa muito engessada, muito monótona, você vira um sorveteriano mesmo. Porque é sempre aquela coisa assim. E não é assim. Sim. Usa toga para todo lado. Colarinho, clerical. Porque senão assusta a pessoa. Você acredita que assusta a pessoa? Então é aquela coisa. O pastor vai chegar, ele não chega metendo o pé no balde. Ele chega conhecendo a igreja. Foi inteligente. Se ele chega aqui de uma toga, que vai falar, é um padre. Porque não vai saber diferenciar entre uma batina e uma toga. Você vai ver só o escândalo quando aparecer com colarinho clerical. Um colarinho clerical. Porque toda a minha vida eu fui um pastor pentecostal de gravata. A hora que eu colocar um colarinho clerical, eu vou falar, virou católico. Desviou. Não, já batiza a criança já. Poxa vida. Ah, não. Não é não, já deixou a barba crescer. Não, a Cíntia já colocou pulseira. Não pode usar bermuda. É um legalismo muito grande. Da cruz.
Não. E vocês sabem por quê? Uma curiosidade. Sabe por que muitas igrejas não usam cruz? Se ancoram numa desculpa, falando que a cruz simboliza a maldição. Se ancoram numa desculpa, que não tem nexo isso daí. A desculpa, entendeu? Pode até ter alguma questão histórica infundada, mas a desculpa é sem entendimento. A cruz, ela é pouco usada pela maioria das igrejas, porque há 100 anos atrás, há 70 anos atrás, a quem pertencia o domínio religioso do Brasil? A Igreja Católica Romana. Quando a IPB chegou no Brasil, as portas eram extremamente fechadas. Eles foram desbravando. William Seymour, o Watford, rola para falar o nome dele, foi quebrando as barreiras. Veio aqui para... eu vou ali esses dias, na terra do Daniel, Brotas, chegou em Brotas, foi para... subiu o nome da cabeça de novo, gente. Estou com tanta informação na cabeça que sumiu isso daí. Foi para Botas, foi para Sorocaba, foi para aquela circunvizinhança ali. E a história conta que tinha um padre na cidade de Brotas que colocou o nome dos cachorros de Simon e de Oxford. Colocou o nome no cachorro. Aí a história conta que ele catava um chicote e dava uma lambada nos cachorros e falava: passa, Simon, passa. De tanta opressão e tanta perrengue que esse povo passou. Então era extremamente... Então um símbolo católico era restritamente proibido. Com o passar do tempo, no ano 50, na década de 50, a IPB era a maior igreja cristã do Brasil. E ela conseguiu influência e rogar para si alguns símbolos de fé. A catedral, que foram construídas com mais facilidade, a cruz, que é de domínio cristão, não é de domínio institucional, mas é de domínio cristão, ela conseguiu rogar para ela, e por isso que a IPB sempre foi a igreja que usou uma cruz lisa, usou uma cruz lisa. Mas a igreja pentecostal passou por muito perrengue, não conseguia, porque ela era rejeitada tanto pelos reformados, quanto pelo catolicismo romano. Então, por ela não poder usar a cruz, o que ela falou? É do demônio. É do demônio esse negócio aí. Não é meu, não é de ninguém. Se não é meu, é do Satanás, né? Foi mais ou menos isso daí. Exatamente. São símbolos de fé. O peixe é símbolo de fé. A cruz é símbolo de fé. A coroa de espinho é símbolo de fé. O túmulo com uma porta aberta é símbolo de fé. Uma âncora é símbolo de cristianismo. Então tem muitos símbolos cristãos dentro disso daí. Último ponto. Garante identidade doutrinária. Garante. Você vai chegar numa igreja, mesmo sendo reformada, se ela não tem uma confissão de fé, você vai identificar ela rapidinho. Como? Pela liturgia, pelos usos e costumes, pela pregação, pelo pastor. Você reconhece rapidinho. Então a confissão de fé, ela nos dá todas essas seguranças. Tá bem quentinho do céu. Mas você sabia que eu era taxado de estranho? Você sabia que eu era taxado de estranho quando eu dirigia o culto? Porque eu dirigia com papel no começo. Eu notava tudo, era tudo organizado. Nos meus cultos era tudo organizado. Tudo. Sim. Sim. Eu sempre fazia isso daí. E lá no meio pentecostal isso é estranho. Porque é jogado. Exato. Quem que é quem? Quem que é quem? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É que de tanto improvisar se acostumou com a rotina. Então fazia uma liturgia sem estar escrito.
Ciclo de oração, crianças, jovens, 15 minutos de pregação. Ah, quando era eu, era 50 minutos, 1 hora. Independente. Ó, mas eu fui... Mas é assim em muitas igrejas. Eu fui ensinado a estar preparado para qualquer ocasião. Eu fui ensinado a estar preparado a qualquer ocasião. Por exemplo, se faltando 15 minutos para o culto, o pastor liga para mim e fala assim: Hélio, você consegue me substituir? Consigo. Porque eu já estou preparado para isso. Mas é aí que entra a questão. Em muitas igrejas você chega lá e do nada o pastor vira para cá e fala assim: ô, você que prega hoje. Você que prega hoje. Então você tem que estar sempre... Então essa é a mesma continha, ó. O que vocês querem falarem hoje? Ah, quero falar sobre namoro. Ah, se eu não tenho nada, eu vou tirar da minha cachola. Entendeu? Se torna uma coisa totalmente desorganizada. Você prepara aquele negócio. Sim. Sim, exatamente. Eu já vi muita gente correr para trás, falou que eu tô fora, ó. Sim. Sim. Tem muita doidura. Tem muita doidura nesse meio. Exato. O assunto é tal, você aborda? Saudação. Costume. Seria, por exemplo, o devocional. Ele substitui o devocional por uma saudação. Só que existe três coisas. A saudação, ela é até 5 minutos. É mais para saudar a igreja, contar um testemunho, fazer alguma coisa curta. Uma palavra seria relevante a um devocional. 10, 15 minutos. E a palavra é de meia hora a 45, 1 hora. É só uma saudação. Tem essas questões. Então, cada casa é isso que dá quando não se tem uma confissão. Vira bagunça. Você nunca sabe. Você entende porque você está no contexto, mas não porque tem alguém que te ensinou aquilo, que aquilo ali é certo. Entendeu? Aí vira mais cantação do que pregação, e aí vira que tem. Deu para entender até agora, meus irmãos? Vamos então para o grande finale. A confissão está acima da Bíblia? Não. Ela nunca rogou isso para ele, jamais. Jamais. Então você vem falar assim, mas vocês parecem católico. Não, peraí. Católico se sente acima da Bíblia, nós não. Nós não nos sentimos acima da Bíblia. O problema do catolicismo... Sim. Ser semelhante, né? Porque o catolicismo, a grande diferença do catolicismo é o seguinte: eles colocam as escrituras abaixo da igreja. A igreja é responsável pela interpretação da Bíblia, por isso que eles nem leem. Por isso que eles nem leem. Teve um padre que falou assim, quando você questiona, você não é católico. E quando você vai para a Bíblia pesquisar aquilo que você quer questionar, você já se tornou um protestante. Um padre disse, e realmente é isso daí para eles. Porque a Bíblia, para eles, veio da igreja. E não é assim que funciona. A igreja só organizou aquilo que já existia. É a mesma coisa da confissão. A confissão só organizou aquilo que já existe. Então, a confissão não está acima da Bíblia. Ela é subordinada às Escrituras. A única regra infalível de fé e prática é a Bíblia. E ponto. Isso é uma confissão. A confissão e o credo aponta para a veracidade daquilo que está escrito. Tá? Vamos para algumas aplicações práticas.
O cristão maduro sabe no que crê. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele sabe no que ele crê. Fé sem doutrina vira emoção. Vai bater uma porta com o vento lá atrás, né? O cara que não tiver, só tiver a fé, ele vai repreender em nome de Jesus, porque vai falar que é demônio. Mas não, foi só o vento que bateu a porta. É um crente inconstante, ele vive na emoção. Aí é Satanás ou é muito Espírito Santo. É uma criança inocente. Vive só das práticas. Se eu pegar uma criança inocente e colocar ela sentada na rua ali, o que vai acontecer com ela? Vai ser atropelada, porque ela não tem noção do perigo que é a rua. Então é necessário ter o conhecimento. Todavia, o conhecimento excessivo, sem a fé, ela se torna arrogância. Lembra dos fariseus? Conheciam tudo, dominavam as letras, mas eram arrogantes, não tinham amor, não tinham misericórdia, foram repreendidos pelo Senhor por causa disso. Rogavam para si o conhecimento, mas negligenciavam os principais fundamentos da fé, que é o amor, a paz e a misericórdia. Igreja sem confissão vira confusão, vira uma baderna, tudo aquilo que nós falamos. Doutrina sólida fortalece a igreja. Entra pastor, sai pastor, igreja permanece. Entra tempo, sai tempo, igreja permanece. Entra esquerda, entra direita, igreja permanece. Aborto é abolido, aborto é aceito, igreja permanece. Condição de penal é aceita, é rejeitada, igreja permanece. Porque ela não é variável, ela não anda segundo os cursos desse mundo. Ela permanece firme. E para nós refletirmos, por que devemos reter o padrão das sã palavras? Porque ela é a nossa regra de fé. O que acontece quando cada um interpreta a fé segundo a sua maneira? Uma torre de Babel. É por isso que hoje você fala assim, ó, eu sou cristão. Mas dizer ser cristão hoje não define a pessoa. Porque você olha para o espírita, ele é cristão. Você olha para um católico romano, ele é cristão. Você olha para um neopentecostal, ele é cristão. Você olha para um reformado, ele é cristão. Então, o que define uma pessoa? Aquilo que ele crê. Nós, presbiterianos, somos cristãos, reformados, calvinistas, presbiterianos. É isso que somos. Isso define a gente. Opa, eu não sou só presbiteriano. Eu sou presbiteriano que confessa as Sagradas Escrituras na Confissão de Fé de Westminster. Eu sou diferente da Confissão Batista, que é cristão também. Sou diferente da Confissão Wesleyana, que é cristão também. Então, dizer ser só cristão não define. O que nos define é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé aponta para aquilo que nós cremos. Você sabe explicar sua fé? Você sabe explicar sua fé? Explicar a fé é assim, ó. Pedro disse, antes santificai a Jesus Cristo como Senhor e esteja sempre preparado para responder com mansidão e fé a razão da vossa esperança. Tem muita gente que chega em nós e fala assim, por que Jesus morreu na cruz? Para me salvar. Tá bom, mas me salvar do quê? Não, dos nossos pecados. Mas, o que é pecado? Eu sou uma boa pessoa. Será que eu tenho condição de explicar a depravação total? Eu tenho condição de explicar a queda original? Eu tenho condição de explicar qual é o valor da redenção de uma alma? Quem era Jesus Cristo? O que Jesus fez? O que é a encarnação? Será que eu tenho condição de afirmar que Jesus Cristo está vivo hoje? Como que eu explico a ressurreição de Cristo? Porque a Bíblia diz, mas se é um ateu, ele vai falar assim, mas aí é a tua fé. E questões históricas? Como que eu consigo explicar a ressurreição? Se ele não tiver firmado na fé? Sim.
Exatamente, porque filho de pastor também não tem base de fé, muitos deles. Porque eu falo sempre para meus filhos, falo assim, cara, Jesus não vai aparecer na tua frente para tomar um café com você. Então, questão de ressurreição se baseia muito mais pela fé do que pelas provas históricas, porque nós temos bem poucas provas históricas. Nós temos as escrituras que nós defendemos como regra infalível de fé, inerrante, e é mais do que suficiente para nós, porque cremos piamente naquilo. Mas crer na ressurreição é coisa de louco. Por isso que precisa de ter fé. Porque Jesus não apareceu ressurreto para nós. Nossa fé é baseada por aquilo que está escrito. Vem de terceiros. Por isso que o mundo olha para nós e chama a gente de louco. E por isso que os judeus falam que nós somos escândalos para eles. Porque nós cremos na ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, vem a nossa fé e vem a nossa pregação, como disse o apóstolo Paulo. Mas tem como provar a ressurreição fora das Escrituras? Tem. E eu vou pregar domingo isso daí. Vou pregar domingo lá em Vista Alegre. Vou pregar lá. Eu vou pregar lá. Mas dá para eu guardo para cá, não tem problema. Eu guardo para cá, porque eu vou pregar sobre a ressurreição. Porque eu fiz uma sequência lá. Eu comecei da eternidade à encarnação, da encarnação à morte, e eu vou encerrar da morte à ressurreição. E calhou justo na Páscoa. Não programei isso e calhou justo na Páscoa. Da morte à ressurreição. Aí eu quero pegar e falar da morte, né, que eu já expliquei a sequência da morte. Aí eu quero falar de Jesus Cristo ressurreto. Quero falar do corpo glorificado. Quero falar das testemunhas oculares, que nem o testemunho das mulheres, que mulher naquela época não tinha voz, mas a Bíblia deu voz às mulheres sobre o testemunho, mostrando a veracidade dela. Quero mostrar sobre o período de 50 dias que Jesus andou ressurreto fazendo milagres e parari parará. Aí, depois disso daí, eu quero falar sobre os mártires, que comprovam a veracidade da morte deles, porque eles morriam não por uma mentira, mas morriam por uma verdade. Uma coisa é eu ser enganado por uma mentira. Outra coisa é eu dar a morte por uma mentira. Eu nunca vi ninguém morrer pelo William Shakespeare. Mas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas morreram por causa da ressurreição de Cristo. Os apóstolos, que antes da ressurreição estavam tímidos, depois da ressurreição estavam que nem leão. Isso daí é uma prova intelectual e psicossomática de que moveu um sentimento de veracidade na vida deles, e eles morreram por aquilo que eles viram. Aí eu quero entrar sobre Tacito, pastor de Hermas, Eusébio de Cesareia e Flávio Josefo, que são relatos históricos da ressurreição de Cristo. Isso daqui é só um resumo, mas tem toda uma organização ali acerca disso. Meus irmãos, graças a Deus. Eu falei para você que eu não ia tomar água? Eu não tomo água, faz 1h30, gente, 1h48. Olha isso. Meus irmãos, deixa eu tomar água, vai. Pode falar, né, eu não lembro se é do seminário ou se é na faculdade de São Paulo, lá na Marquinhos, e pessoalmente chega lá umas coisas, aí ele fala. PUC. Que fala sobre a ressurreição? Você vai sair daqui pegando Jesus, você que é ateu. Sim. É na PUC. É na PUC. É na PUC. É a Pontífice Católica. É a PUC, é onde que ensina ciência da religião. Porque a PUC é uma das maiores instituições de ensino. E eles ensinam que o corpo de Cristo foi roubado. E usam provas históricas para isso. Aí você tem que refutar eles. Aí que é o negócio.
Sim. Ele tinha um professor no Sim. estavam sobre teologia e começou a fazer dúvida da É. E eu tive um professor. Eu tive um professor chamado Alexandre Cordeiro. O bicho é um gênio, mas é doidinho de pedra. Ele fazia cada pergunta e jogava para nós em cada buraco que você falava, vou sair daqui desviado. Não é possível. O dia que ele chegou em nós e falou assim, você sabia que a lei de Moisés não foi escrita primeiramente por ele? Aí me falei, que você tá louco? Ele falou, metade da lei de Moisés é uma cópia de outra lei. Eu falei, não, você tá de sacanagem comigo. Ele fez isso no meio da coisa. E a hora que você vai estudar, você fala, putz, é verdade. Já ouviram falar da lei de Talião? A lei de Hammurabi? Não. Pesquisa por ela, pra você ver. Exatamente. Ela é 400 anos antes da lei. Ela é dos caldeus. E 300 leis de lá, da lei de Hammurabi, está na lei mosaica. O decálogo é extremamente divino, que foi o que Deus mandou para ele. Decálogo, os 10 mandamentos. As outras leis são cívicas, e as leis cerimoniais também foram reveladas a Moisés. Então, as 200 e poucas leis passivas foram reveladas de Deus para Moisés, para poderem ter as leis institucionais do povo de Israel. Meus irmãos, beijo no coração.